Olá, meus caros. Vamos falando sobre direito, sobre esse tema que eu já falei no canal. Namorada, ficante, noiva. Nós não vamos adentrar a casamento, porque eu já falei de casamento à beça. E também vamos falar sobre questão virtual, relacionamentos virtuais. O que o direito diz? Vamos ver. O direito fala alguma coisa? Você já ouviu falar em contrato de namoro? Você já ouviu falar de contrato de namoro? Nunca ouviram falar. Muito bem. Então, o que é o contrato de namoro? É isso aqui. O contrato de namoro é o documento que comprova que duas pessoas têm um relacionamento afetivo sem a intenção de construir uma família, deixando claro que não se pretende firmar laços familiares. É o que diferencia o namoro da união estável. Tá? Esse contrato geralmente é para garantir que a pessoa não tem direito a nada. Mas, por outro lado, também atesta que é o quê? Um relacionamento afetivo. Contrato de namoro há um relacionamento afetivo. Como que alguém pode dizer, por exemplo, que eu namoro alguém se não existe o contrato jurídico de namoro comprovando isso? Então não é namoro, né? Então não é relacionamento sério. Então não é namorada, não é namorado no caso das mulheres. Olha como é que é o direito. Esse contrato de namoro ele serve para duas coisas. Primeiro, para dizer que realmente há um namoro e também para dizer que não há uma união estável, que é equivalente a um casamento, no qual tem um regime de bens e se um dos cônjuges partir, a pessoa tem direito. E tem um detalhe: para configurar união estável ou direito, você tem que morar junto. Também temos isso. Então, eu estou falando à luz do direito o que é namoro. Namoro, as pessoas têm que serem vistas juntas, ficando, se beijando, abraçada, como eu tenho como comprovar que eu já namorei alguém por aí, né? Agora, como é que você pode dizer que, juridicamente falando, loucamente falando, que alguém é namorado de alguém se não tem um contrato, se não tem uma fotografia das pessoas, as duas juntas, abraçadas, beijando, morando juntas, indo a lugares públicos juntas. E também tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa só está ficando se aconteceu o contato real, só está ficando. E quando não está nem tendo esse contato real, como que isso pode ser namoro? Não tem possibilidade. Juridicamente falando, não. Pode ser naquela questão teórica, mas prática não existe. É mais um namoro no sentido de conhecimento, de conhecer um pouco a pessoa, de combinar para se ver. É tipo um encaminhamento para se conhecer e depois afirmar um namoro ou qualquer outra coisa. Lembrando que no passado tinha muito, passado não tão distante assim, inclusive da minha geração, isso, a paquera, a ficada. Eu me lembro que tinha um tal do Scoop. Scoop era como se fosse um chat. Começou em 2004. Tínhamos o chat Terra, o chat Wall. Muitas das vezes as pessoas se conheciam ali. Depois veio o Messenger, dava para fazer também um combinê pelo Messenger. Ou uma ficada, uma transada, vamos até dizer assim. Um combinê para se encontrar na balada e tal. E nada mais do que aquilo. Então, tomamos muito cuidado com aquilo que a gente vê, parece que é e não é. Agora nós vamos falar sobre, inclusive vou colocar aqui paquera, ficada, né? Paquera, ficada. Paquerar ou ficar. O que é considerado uma ficada? Pode implicar somente uma troca de beijos e carícias. Isso é real, não é virtual, beijos e carícias. Isso é ficada. Ou resultar também num envolvimento mais íntimo de caráter sexual, mas aí literalmente. Mas não se prolongará por muito tempo. Né? Então, tudo a gente tem um conceito. Isso tudo aqui é o que o direito diz.
E a ficada diferencia-se de namorar. Porque namorar tem que envolver um compromisso afetivo e maior tendência à durabilidade. Dura mais e tem um compromisso afetivo. E aí vai para o contrato. Que também se diferencia de relacionamento aberto, pois nesse outro é uma relação, não sei se vocês estão vendo, né? Quer ver da tela para ele. Porque nesse outro é uma relação de compromisso, como no namoro fechado. Enquanto a ficada, a princípio, não é continuativa. Também diferencia-se da amizade colorida, que é um outro termo. Pelo fato de os ficantes não ser necessariamente amigos. Amizade colorida, não se conhece, fica como amiguinhos aqui, que é o que pode se encaixar mais ou menos no ambiente virtual. Manda um coraçãozinho aqui, manda um joinha colar, manda um beijinho naquele emotion. Pode ser amizade colorida. As pessoas nos conhecem à distância, às vezes trocam fotografias. Como tem algumas santas por aí, às vezes mandam um áudio picante, né? Como a santa do cabelo branco. Só que no caso da santa do cabelo branco, teve a questão virtual, mas também a real. E tanto é que você tinha fotografias dela com Paulo Elias. Não tinha? Tinha. Que dava mais para a seguinte interpretação, de que ela tinha um envolvimento realmente amoroso, não só de ficada, não só de namorados, algo até além. Na realidade, até penso que seria uma amizade colorida bem forte. Quando você está conhecendo, falando com uma pessoa, você já está namorando essa pessoa? Você já está noivando com essa pessoa? Não. Está apenas conversando com ela. A partir daí pode virar uma paquera, pode virar uma ficada, uma amizade colorida, com o passar do tempo. E o avançar, geralmente de 3 a 6 meses, aí que você vai ver se tem algo real, se aconteceu de fato alguma, por exemplo, visita um na casa do outro, se encontraram publicamente, para confirmar o quê? Confirmar, então, um namoro, uma coisa mais séria. Parte do namoro, às vezes, coloca aliança de compromisso. Já avançando, se tira aliança de compromisso, coloca-se uma aliança de noivado, que é o próximo passo. Então, quantas coisas acontecem antes? Pode ser, primeiramente, uma amizade. Vamos colocar aí, a ficada sendo o início. O primeiro passo é o desejo, assim, uma conversinha. A segunda é a ficada ou a paquera, que às vezes pode rolar lá uma troca de carícias, como a gente está vendo aqui. O terceiro passo para isso, o que, que é? É decidir se vão continuar, aí pode ser amizade colorida ou pode ser namoro. O quarto passo é firmar esse namoro, que aí se coloca uma aliança de quê? De compromisso. O quinto, que é o quê? O noivado. Aí se coloca uma aliança de noivado. Para vir um sexto, que é o casamento, sexto passo. Olha quanta coisa se precisa. Isso no campo do amor, no campo dos relacionamentos. E para o direito, de certo modo, é assim que é. Porque já para considerar um namoro tem que ser uma coisa muito mais séria do que uma mera ficada ou conversa. Muitas vezes é uma conversa de pessoas que querem se conhecer, um bate-papo, ou uma conversa de pessoas que pensam assim que uma pode ser amiga dela, ou que a outra, enfim, são coisas dessa natureza. Até a gente pode colocar aqui os passos para o casamento. Não sei se é assim que vai o Google nos trazer. Ficada, paquera, namoro, noivado. Isso é bom para os jovens. Eu estou agora produzindo conteúdos. Eu penso, tem pessoas que não estão entendendo absolutamente nada. Por que eu estou falando disso? Eu estou produzindo conteúdos e sem ironia, sem nada, para a geração alfa que está vindo aí, geração Z e geração milênio, que é a minha geração. Ou seja, eu estou produzindo conteúdos para jovens mesmo. Que outrora meu canal estava restrito a pessoas com mais de 40 anos ou 50, que seria a geração lá Y, X, é isso? X, Y, Z. X
ou até aquela outra lá, Baby Boomers, por conta do tema religião, por conta do tema política. Mas agora eu tô só vendo canais de jovenzinhos aí e eu quero fazer isso. Então, por isso que eu estou falando, eu tenho que explicar para esse público que está no canal, por que que está falando disso? Porque se você não quer esse tipo de conteúdo, o que que eu posso fazer? O canal vai ser assim a partir de agora. Pode ver que não existe mais nenhum vídeo de polêmica gospel, nada gospel, que eu acabei tirando. Eu tinha 4.000 e poucos vídeos, agora são 500 vídeos, eu ainda hoje andei removendo alguns outros vídeos. Então, esse é o rumo do canal. Se você quiser ficar para aprender, fique. Se você não quiser, tchau, vai para outro canal. De treta, principalmente, se você gosta de treta, eu nunca fui treteiro. Agora, há alguns aí que até o sobrenome dele é treteiro. Namoro, noivado, casamento. Aqui é até uma igreja, segundo a igreja luterana. Ó, o namoro, o que que é para isso? Para a religião. O namoro, propriamente dito, é precedido por um período de encontros, durante o qual o jovem e a jovem entram em contato com outros rapazes e moços, conhecendo assim diversos jovens, tendo oportunidade de escolha. O namoro inicia quando o rapaz escolhe uma moça ou vice-versa, pela qual tem maior simpatia e se encontra com ela. Veja, se encontra literalmente, não é ficticiamente. Esse provavelmente, isso é o que a religião diz, e é a igreja pioneira do mundo evangélico, é a luterana, é a mais antiga. Esse provavelmente é o mais importante passo na vida romântica do jovem. Depois de certo tempo de namorar, surge a necessidade de opção ou de uma escolha ou decisão. Começa-se a formar-se o casal. Duas pessoas crescem para a união. Cria-se entre eles algo novo. E isso é vínculos espirituais que fazem com que aos poucos um se torne necessário para o outro. Ambos sentem a necessidade de criar laço e aprofundar o amor pouco a pouco, mais exclusivo. Um cativa o outro. Tá, aí provavelmente na sequência vem o noivado. Não mais se imaginando separados um do outro no caminho da vida, ou seja, o namoro é a fase realmente de conhecimento, cresce a fim de caminhar juntos para a união. E é essa hora do primeiro compromisso social mais sério, o noivado. Os dois fazem uma promessa de casamento. Noivado ainda não é o casamento. Veja que, olha quantos passos. E a pessoa pode romper a relação, pode ser a relação da paquera, da amizade, a relação da ficada, a relação do namoro, a relação da promessa de casamento, nesse meio aí. No noivado ainda não é o casamento, é o primeiro passo para o olha, veja que o primeiro passo para a segunda religião, para o matrimônio, não é nem o namoro, é o noivado. É o primeiro passo para o matrimônio e deve ser um gesto de maturidade. É uma decisão amadurecida e um sim que implica em muitos nãos. É a promessa bilateral entre as duas pessoas capazes de um casamento futuro. Para um jovem par cristão, essa promessa de casamento é feita e aceita no temor de Deus e com muito desejo de ajudar um ao outro na fé e na vida cristã. Para noivos cristãos, será um procedimento normal procurar a permissão e a bênção paterna, ou de Deus, no caso. Estão vendo aí o que a religião diz referente a isso? Quais são as etapas de um casamento? Vamos ver aqui. São 5 fases. Né? Olha só que interessante. Gostei disso aqui. Era isso que eu estava procurando. Primeira fase, pouso na lua, os primeiros 6 meses. Segunda fase, fase de exploração, dos 6 meses a 2 anos. Fase da adaptação, após 2 anos. Fase do compromisso, após 3 anos. Então, tem que ter 3 anos aí para compromissar, né? E a fase da aceitação, depois dos 5. Olha só o que é. E as pessoas loucas por aí, por uma apaixonite, que muitas das vezes dura até 3 anos, ou menos de 3 anos, segundo pesquisa, acha que a pessoa já está lá na fase da aceitação, já está lá com 5 anos, né? Ou já fala qualquer coisa por aí. Por isso que tem muito casamento que acontece, melhor dizendo, às pressas, talvez lá com 6 meses, como já aconteceu. Claro que alguns duram, mas no tempo presente está mais difícil. Às vezes com 6 meses, às vezes com 2 anos, e não dá certo. E acaba. Com 3 anos, acaba. Até com menos. Teve um famoso aí, eu acho que foi o Guipa, que casou em menos de 6 meses, estava separado. Ou seja, não sei se ele estava namorando bastante tempo antes,
Mas se não estava namorando, no mínimo ficou aqui no pouso da Lua. Ou, quem sabe, no máximo, na segunda fase de exploração. Vocês entendem como que a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos? Diferente da geração passada, dos nossos avós, que, aliás, eu vou colocar aqui novamente as gerações, porque sabe o que aconteceu? Olha só. Eu falei de 5 gerações, mas no fundo são 7 gerações. 7 gerações. Bom, eu estava falando sobre as gerações, que antes da geração Baby Boomers, nós temos a geração silenciosa, vai dar 6, a grandiosa vai dar 7, temos até mais, ó. A Interbellum vai dar 8 e a Perdida vai dar 9. A Perdida é de 1883 a 1900. Essa Perdida é da minha bisavó, por parte da minha avó materna, porque ela nasceu, conforme a minha avó dizia, em 1888. 100 anos depois eu nasci. O nome dela era Leonora, se eu não me equivoco, Leonor. Então, essa minha bisavó era da geração perdida. A Interbellum já é dos meus avós paternos, porque eles nasceram comecinho de 1900. Acho que minha avó foi em 1907, nem sei se não pudesse ser até antes de 1900. E a grandiosa aí já vem da geração dos meus avós maternos, que começa em 1914 e vai até 1924, o avô nasceu em 1916, a avó em 1919. Na sequência vem a silenciosa, que se dá de 1925 a 1945, já encaixa quase com a geração do meu pai, que meu pai é da década de 40. Você vê a estrutura. Aí depois de 1945, que é após a Segunda Guerra Mundial, é que vem a geração Baby Boomer, que vai dar essa geração aí praticamente a geração da minha mãe. Minha mãe acho que é da década de 50, finalzinho da década de 50. Olha só que coisa, né? Porque, enfim, depois eu vou contar umas coisas. Geração X é de 1965 a 1980. Essa geração X, se fosse pela lógica das pessoas que eram contemporâneas ou são contemporâneas a mim, essa geração X eram para ser os meus pais. Mas não sucedeu, porque eu sou um misto de geração Baby Boomers, que é o caso da mãe, com a outra geração lá, deixa eu ver se é a silenciosa, que é do meu pai. Da silenciosa com a Baby Boomers, nasceu não alguém que poderia ter sido, porque eles tiveram filho um pouco tarde, da geração X. Nasceu alguém da geração Y, ou milênios. E meu pai ainda teve outra filha, que é mais adiante ainda. Quase se encaixa aqui, na realidade ela é milênio também. Eu sou da década de 80, 90. Então, geração Y ou milênios? Millennials. 1981 a 1996. Tá vendo aí? E a geração X é 1965 a 1980. Aí vem a Z. Então, primeiro é a X, Y, Z. A Z são os jovenzinhos agora, 1997 até 2010. E ainda nós temos a Alpha, que é de 2010 ao presente, e diz que a partir de 2025 já temos uma nova geração, que seria a geração Beta. Então, já temos o que aí? No mínimo, 9 ou 10 gerações desde 1800 e lá vai cacetada. E o que é que tem a ver essas coisas de gerações? Também até mesmo nessa questão de casamento, de noivado, de ficar, porque às vezes uma geração não bate com a outra. Por isso que não se recomenda um casamento ou um namoro de alguém muito velho, vamos dizer assim, ou idoso, pessoa mais velha. Máximo até 10 anos, ou um pouquinho mais de 10 anos. Mas geralmente acontece. Como, por exemplo, tem gente da minha geração, vou colocar aqui um exemplo. Gente da minha geração. Qual é a minha geração? É a Millennials. A pessoa, na realidade, tá certo, Millennials. Geração Y Millennials.
essa pessoa está casada ou namorando uma pessoa que não é da geração X, é da geração Baby Boomer, porque é de década de 60, comecinho de década de 60. Então, se pulou uma. E isso dá quanto tempo? Dá mais de 30 anos. E não se recomenda por conta dos gostos. Às vezes dá certo lá, sei lá como, principalmente se tem cascalho, né? Aí dá certo. O dinheiro compra tudo, o amor. Enfim. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira ou fingir que não é isso. Que é bem assim. Se fosse qualquer um outro Zezinho pobrezinho aí da geração Baby Boomer, jamais pegaria uma linda mulher, entre aspas, né? Que depende do gosto, do que se entende que é linda ou não é linda, da geração Y ou milênio. Então nós vimos os passos de namoro, de ficada. Geralmente nós ficamos mais ou paqueramos mais do que namoramos. Geralmente se namora mais do que também se noiva ou se compromete ao noivado ou se torna noivos. E isso é a lógica. Bem como se tem provavelmente mais noivos do que necessariamente casados. Quantos que chegam até ali, noivados e não casam? Não afirmo. Bateu na trave. Foi o quase. Não entrou. A bola não entrou. E até é bom que às vezes nem entre a bola o casamento. Sabe por quê? Porque se é para casar, tem gente que parece que quebra o ciclo, que na realidade quebra a magia. Tá tudo mil maravilha. Casou, oficializou no cartório, não dá 2 meses se separa. Não sabemos se era por conta de grana ou de patrimônio ou porque tem isso. Quantos? Tava tudo mil maravilha namorando, ficando. Eu acho que tem a ver, penso que tem a ver com o morar junto, dividir tudo junto. Quando está se namorando, não se precisa disso, está longe, ou cada um tem a sua casa, ou mora em lugares diferentes, aí vai juntar, não começa a dar certo. Pode ser isso. Vamos, já que a gente está aí com tempo, pesquisar. Vamos colocar aqui curiosidades. O casamento mais longevo, a média, vamos ver se nós temos. No Guinness Book, nós temos o casamento de, me parece, um casal equatoriano do Equador, que ficaram casados 79 anos, quase 80 anos. Esse outro que eu estou a dizer. Comemoraram 83 anos de casado, então já passou aqui. Vai ficar 83 anos casado é tempo. Porque Manuel Angelim e Maria Almeida de Souza tem 104, Manuel, e a Maria tem 100 anos, estão vivos. Até em 2023 estavam. Comemoraram bodas de begônia, 83 anos de união. De onde tiver 13 filhos, 55 netos, 54 bisnetos e 12 tataranetos. Coisa, hein? Aqui tem as bodas de casamento. Qual a média de tempo que dura um casamento? Isso aqui, ó, 13, até subiu. Outra hora que eu tinha visto numa pesquisa, há uns 10 anos atrás, um pouco mais, era 12. Agora é 13 anos e 8 meses a média. Não é muito. Se tiver um filho logo quando casa, é ter um jovenzinho, um adolescentezinho ali na fase da puberdade de 13 anos e pronto. Né? Que coisa isso, né? Qual a chance de um casamento durar a vida toda? De acordo com um estudo publicado pelo site Fox News, se você pretende ficar casado pelo menos pelos próximos 20 anos, é bom saber que tem 50% de chance de sua relação durar esse tempo todo, porque não dura. É 50-50. 50-50, né? Tudo bem. Se durar 20 anos, quanto mais 83 anos, que é o caso do casal aí. Ou o caso dos meus avós, 62 anos, foi até a morte que separaram. Até a morte que separasse. Agora, relacionamentos virtuais. Tem alguma coisa a ver? O relacionamento virtual, no meu modo de entender,
é o começo do começo do começo do começo do começo. É o começo de uma ficada, que pode virar uma coisa um pouquinho mais séria, uma paquera mais séria, que pode avançar para um namoro, para um noivado. É só isso. É como se tivesse uma forma, se fosse um tempo passado, aquelas rodas de amigos e tal, um arranja uma colar, como no passado eu citei em live, quiseram arranjar eu lá para uma moça, e aí trancaram nós dois na sala de aula para a gente ficar lá se conversando, paquerando, ficando, beijando e tal. O chat, outra era chat, o Messenger, atualmente o WhatsApp, tem Messenger, né? Porque o Facebook é Messenger, as redes sociais servem exatamente para isso, que outrora os amigos, os parentes, os irmãos ou primos que arranjavam alguém para o seu conhecido ali. Agora se facilita nesse sentido. E principalmente para o coito. Não só o encontro para ver como é que é ou deixa de ser, como também o coito facilitado nesse sentido. Então, nada mais do que isso. Por incrível que pareça, eu recebi um áudio aí que tem um maluco que está me acusando aí. Já vou aproveitar o ensejo para falar. Mas lembrando que essa live não foi feita com esse intuito. É que, coincidentemente, eu acabei recebendo isso há pouco. O maluco está dizendo aí que eu tenho uma namorada. Diz que tem áudios que eu tenho uma namorada. Onde que eu tenho namorada? Meus familiares sabem que eu não tenho namorada. A vizinhança sabe que eu atualmente já tive. Atualmente eu não tenho namorada. Que namorada? Eu tenho aliança aqui de compromisso? Eu tenho alguém aqui me beijando, me acariciando, furunfando comigo? Não tenho, né? Conversas de redes sociais, furunfagem de Zeus a lá maluquetes, isso é namoro? Namoro que eu saiba, conforme nós vimos aí, tem que os dois se conhecer pessoalmente, acontecer a química pessoalmente, a furunfagem pessoalmente, tudo pessoalmente, não virtualmente. Porque se é que eu estou namorando, às vezes eu posso estar namorando com a minha mão, né? Namoro bastante com a minha mão. Aí você entende. E bem como a pessoa também está namorando com a mão dela. Imaginando que a mão dela seja o quê? Meu órgão genital. E eu imaginando que a minha mão seja o órgão genital dela. É só isso. Vamos ser lógicos. Vamos deixar de burrice, de retardadice. Agora, quem não quer aprender como que funciona a coisa, fica aí acreditando em loucuras. Por isso que eu estou dando fim mesmo em muitos supostos amigos virtuais, e digo até homens, no sentido de amizade, troca, porque tem alguns aí que acreditam em mentiras. Eu sou contra mentira. E ainda me metem em confusão. Eu estou fora de confusão. Vou ver, eu estou aqui fazendo meu canal, montando, engrenando aqui a máquina aqui, tirando os vídeos que eu não quero que mais o YouTube divulgue, somente aquela instituição lá. Aí vem para me meter em treta, me mandando coisa para me atiçar, mas eu não vou cair. Toda vez que você fizer qualquer besteira aí falando, eu pego, aproveito, aplico o direito, aplico a verdade, aplico o evangelho na besteira, no besterol, na mentira que estão a falar. Porque o conteúdo não é para vocês, é o conteúdo para todos. E para gente jovem. Simples, não para gente velha. Vocês lembram que eu falo das pessoas velhas, né? Velha na mente. Gente velha na mente é assim. Agora, a gente nova, ela aceita o não, ou ela entende que o canal tem um propósito, tem um foco. É bem assim. Abraço e até a próxima. Já foi bem esclarecedora essa live. Qualquer militância aí que tiver, tá aí, deixa aí, pronto. Tá bom? É bem assim. Até mais.